Você se lembra disso? A locadora de vídeos na sexta-feira à noite. Aquela sensação de pegar a capa de um filme, pesada na mão, com uma arte que prometia 90 minutos de pura adrenalina. Os músculos de Stallone, o olhar gelado de Schwarzenegger, a flexibilidade absurda de Van Damme. Era uma promessa de escapismo, uma promessa de que, por algumas horas, os problemas do mundo real seriam resolvidos com um chute giratório ou uma frase de efeito. Nomes como Norris, Seagal, Van Damme, eles não eram apenas atores, eles eram titãs, símbolos de uma era em que o cinema de ação era simples, direto, incrivelmente satisfatório. Mas então, algo mudou. A virada do milênio chegou e, com ela, uma nova realidade. As prateleiras das locadoras começaram a ser povoadas por sequências que ninguém pediu. Filmes com títulos genéricos e capas que pareciam gritar baixo orçamento. O que aconteceu com os nossos heróis? O que eles fizeram quando os holofotes de Hollywood se viraram para outra direção? Hoje, vamos rebobinar a fita e descobrir o destino de Chuck Norris, Steven Seagal e Jean-Claude Van Damme depois que os anos 90 acabaram. Vamos começar com um homem cujo poder se tornou uma lenda da internet. Chuck Norris. Nos anos 80, ele era a personificação da força americana. Com filmes como Braddock e Invasão USA, ele enfrentava exércitos sozinho. Seu karatê era implacável, seu olhar inabalável. Mas quando os anos 90 terminaram, o tipo de herói que ele representava começou a parecer datado. O cinema de ação se tornou mais cínico, mais complexo. E Norris? Ele encontrou um novo campo de batalha: a televisão. Walker, Texas Ranger, já era um sucesso estrondoso, mas após seu fim em 2001, Norris mergulhou de cabeça no mercado de filmes feitos para a TV e direto para vídeo. Títulos como O Homem do Presidente e sua sequência, ou O Cortador, tentavam recapturar a magia, mas a produção era visivelmente mais modesta. As explosões eram menores, os roteiros mais simples. A grande curiosidade aqui é que, enquanto sua carreira no cinema esfriava, sua imagem pública pegava fogo de uma maneira inesperada. No início dos anos 2000, surgiram os Chuck Norris Facts, aquelas piadas que o elevavam a um status de divindade onipotente. Chuck Norris não dorme, ele espera. As lágrimas de Chuck Norris curam o câncer. Pena que ele nunca chorou. Ele abraçou o meme com bom humor, o que o apresentou a uma geração inteira que nunca tinha visto um filme seu no cinema. Essa fama viral o trouxe de volta para a tela grande uma última vez, de forma memorável em Os Mercenários 2, onde ele literalmente conta um Chuck Norris Fact antes de desaparecer. Foi a despedida perfeita, a piscadela final para os fãs. Agora, vamos falar de Steven Seagal. Nos anos 90, ele era diferente. Enquanto os outros eram músculos e explosões, Seagal era a calma letal. O mestre de Aikido que quebrava ossos com uma eficiência fria e brutal. Nico, acima da lei, a força em alerta, ele era invencível. Mas a transição de Seagal para o novo milênio foi talvez a mais controversa. Seus filmes, que antes eram grandes sucessos de bilheteria, migraram quase que exclusivamente para o mercado de vídeo. E aqui, a queda na qualidade foi dramática. Uma curiosidade fascinante e um pouco triste é a evolução de suas cenas de luta. Nos primeiros filmes, Seagal fazia tudo. Seus movimentos eram fluidos, rápidos e reais. Avance para os anos 2000, em filmes como O Forasteiro ou Submerso, e você começa a notar um padrão estranho. A câmera corta freneticamente. Vemos um close no rosto de Seagal, um corte para a mão de um dublê, um corte para a perna de outro, um corte para o vilão caindo. Raramente vemos Seagal em um plano aberto, executando um movimento completo. O uso de dublês se tornou tão evidente que virou motivo de piada entre os fãs. Ele também começou a usar casacos longos e roupas escuras em praticamente todos os filmes, independentemente do clima ou da cena, uma tentativa de disfarçar sua forma física. Apesar de tudo, ele se tornou um dos reis do direct-to-video, lançando dezenas e dezenas de filmes que, embora criticados, vendiam o suficiente para justificar o próximo. Seagal encontrou um nicho e o explorou incansavelmente. E por fim, Jean-Claude Van Damme, o belga com os músculos de Bruxelas, o grande dragão branco, soldado universal, time cop. Van Damme combinava artes marciais com um carisma e uma vulnerabilidade que o diferenciavam. Ele não tinha medo de mostrar emoção. Mas assim como seus colegas, a virada do século o empurrou para o mercado de vídeo.
Ele fez filmes como Agente Biológico e Comando Final, que apesar de terem seus momentos, não tinham o brilho de suas produções anteriores. Parecia que ele estava fadado ao mesmo destino de Seagal, mas Van Damme tinha uma carta na manga. Em 2008, ele fez algo que nenhum outro astro de ação de sua geração ousou fazer. Ele estrelou JCVD. Nesse filme, ele interpreta uma versão ficcional de si mesmo, um ator de ação decadente, com problemas financeiros, lutando pela custódia da filha e preso no meio de um assalto a banco na vida real. O filme é uma desconstrução brutal e honesta de sua própria imagem. A grande curiosidade, o momento que chocou a todos, é uma cena de 6 minutos, um monólogo ininterrupto, onde Van Damme, olhando diretamente para Arsahai, para a câmera, chora e fala sobre sua vida, seus arrependimentos, o custo da fama. Não era o ator, era o homem. Foi uma performance aclamada pela crítica, que mostrou um talento dramático que ninguém esperava. Ele provou que era mais do que apenas um chute giratório. Depois disso, ele continuou a fazer filmes de ação, mas com uma nova energia, escolhendo projetos mais ousados e interessantes, como a sequência sombria e brutal, Soldado Universal Juízo Final, e até mesmo uma série de comédia na Amazon. Van Damme não fugiu de sua decadência. Ele a abraçou, a transformou em arte e ressurgiu, não como o titã invencível de antes, mas como um ator. O tempo é implacável. As luzes de Hollywood se apagam para todos. Mas o que Norris, Seagal e Van Damme nos mostram é que o fim de uma era não precisa ser o fim da história. Seja se tornando um meme, um rei do mercado de vídeo ou um ator aclamado pela crítica, cada um encontrou uma maneira de continuar lutando dentro e fora das telas. Eles nos lembram que a nostalgia é poderosa, mas a resiliência é o verdadeiro superpoder. Talvez eles não sejam mais os titãs que enchiam as salas de cinema, mas para aquela geração que cresceu alugando suas fitas na sexta à noite, eles sempre serão lendas. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Qual desses heróis era o seu favorito? Deixa aqui nos comentários. Se você também sente saudade dessa época de ouro do cinema de ação, não se esqueça de deixar aquele like caprichado no vídeo e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas viagens nostálgicas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!